Alguns tipos de doença podem afetar o funcionamento renal a tal ponto que o paciente acaba tendo que recorrer à hemodiálise. O diabetes é a primeira causa hoje que coloca o paciente em programa de diálise. À medida que o diabetes avança, ele vai agredindo o rim e você só vai sentir que o rim está cometido numa fase muito avançada da doença. Quem tem pressão alta também deve ficar atento. Se a pessoa tem história de pressão alta na família ou de diabetes, é muito importante que ela cheque a sua função renal ao médico pelo menos uma vez por ano, porque muitas vezes a pressão sobe e a pessoa não sente absolutamente nada. E quando ela sentir, o rim já está todo comprometido. Doenças do coração também podem causar alterações renais. O coração, tudo que ele manda para frente, 20% vai para o rim. Se o coração entra em falência, o rim sofre porque não chega a quantidade de sangue que deveria chegar. E com isso, o rim vai sofrendo alterações que podem levar à insuficiência renal. Infecções também podem causar a perda da função renal, até mesmo uma simples infecção urinária. As infecções, de modo geral, podem agredir o rim, não só a infecção urinária, mas você pode ter uma infecção no fígado, você pode ter uma infecção no coração, você pode ter uma infecção em qualquer lugar e esse processo infeccioso agredir o rim também. A mulher ela é mais predisposta às infecções urinárias em decorrência da sua anatomia. A mulher tem um canal da urina mais curto, isso predispõe mais às infecções urinárias do que no homem. A partir do momento que a mulher começa a ter infecções urinárias de repetição, você tem que não só buscar alguma causa que esteja levando ela a esses quadros repetitivos e entrar com algumas medidas de prevenção. Beber bastante líquido, não reter muito a urina durante o dia, os cuidados depois da relação sexual, como principalmente não só se higienizar, mas fazer urinar também. Com o homem que desenvolve uma infecção urinária, a conduta médica é diferente. O homem com uma infecção urinária, você já tem que entender o que está acontecendo. Ele tem uma pedra, ele tem alterações prostáticas, ele tem algum problema anatômico. O homem que faz infecção urinária de repetição, é muito importante checar a próstata dele para ver se não é ela a causa desses problemas. A próstata cresce, a próstata ela fica abraçando o canal da urina, que provoca do lado de dentro uma obstrução do canal da urina. E isso predispõe sobra de urina dentro da bexiga que facilita a infecção. O tratamento de qualquer tipo de infecção, inclusive a urinária, é feito à base de antibióticos. Eu tenho que fazer a cultura de urina e tenho que identificar que bicho que é. Entende? O germe que for, eu faço os testes com antibiograma, que a gente chama, para testar que antibiótico dá. E aí eu faço o tratamento com antibiótico. Depois que terminou o antibiótico, a gente espera em torno de 2 semanas, repete os exames para ver se limpou mesmo. Se não limpou, precisa fazer um novo exame de urina. A infecção pode acontecer dentro do próprio rim. E essa infecção pode ser decorrente de um problema infeccioso dentro do rim, nós chamamos de pielonefrite, ou fora do rim, mas dentro da bexiga. Isso a gente chama de cistite. Existem doenças que provocam infecções crônicas que afetam os rins. Exemplo, tuberculose renal. Você pode ter tuberculose, que é uma doença que não é incomum no Brasil ainda, é um problema de saúde pública que nós temos em determinadas regiões do Brasil. A tuberculose renal se desenvolve a partir da doença que se instala no pulmão e se espalha por outras partes do corpo. Caso não seja tratada a tempo, pode levar a uma insuficiência renal terminal. Tumor renal, é como qualquer outro tumor, pode acontecer no rim. Muitas vezes você detecta pelo simples ultrassom, no check-up que você faz, e as outras vezes não. Às vezes a primeira manifestação de um tumor renal é um sangramento na urina. E esse tumor renal, ele é sensível só a bisturi. Fez o diagnóstico, tem que operar. Se tirar o tumor antes dele ter emitido células que produzem metástase, ele é igual a cura. Felizmente, com o maior acesso que hoje se tem aos exames de imagem, o indivíduo faz um ultrassom rotineiro, está se descobrindo cada vez mais os tumores na fase inicial. Alguns sintomas de doenças renais são mais fáceis de serem percebidos, caso, por exemplo, do sangue na urina. E quando aparecem células do sangue na urina, a gente chama de nefrite. Existe outro quadro que a gente chama de nefrose, que é quando em vez do sangue aparecem proteínas na urina. A urina fica espumosa, a pessoa vai urinar, ela vê o vaso cheio de espuma. Isso são proteínas que a gente está perdendo e não devia perder. O diagnóstico correto ele é feito através de alguns exames de sangue e muitas vezes a necessidade de pegar um pedaço do rim para se examinar no microscópio. Muitas vezes os remédios que tomamos para as mais variadas doenças podem causar disfunção renal. O mais comum que agride o rim e a gente não percebe são os anti-inflamatórios.
anti-inflamatório que você compra na farmácia sem receita médica. Então tem pessoas que têm uso abusivo de anti-inflamatório e acaba desenvolvendo insuficiência renal. Outro medicamento que pode agredir o rim são alguns tipos de antibióticos. Então, sempre que for tomar antibiótico, tem que ser muito sob orientação médica. Uma atitude preventiva é sempre o melhor remédio para qualquer tipo de moléstia. A água é fundamental para a nossa saúde, para a nossa hidratação e para a saúde renal. A pessoa tem que tomar pelo menos uns 2 litros de líquido por dia. Isso ajuda, entre aspas, lavar os rins, ajuda a melhorar a nossa filtração dos rins. Tudo que nós comemos e bebemos também vai influenciar na saúde renal. Principalmente as proteínas, as gorduras e o sal são as coisas que podem mais agredir o rim. Quando a gente fala no consumo de sal, nós lembramos só do sal de cozinha. E muitos pacientes, e referem muitas pessoas que não abusam do sal de cozinha, mas esquece que estão consumindo em paralelo muitos alimentos industrializados. Tudo que é em lata, tudo que é em vidro, tudo que é embalado, mesmo na embalagem longa-vida, ele vai ter o sal ali, né? Então, isso nós temos que olhar. E nesses alimentos, a gente também tem que lembrar que o grande conservante está aí, o sal, e nele o sódio, que é ele o grande vilão, o grande complicador, uma grande sobrecarga para o funcionamento renal. Comer muita carne vermelha aumenta a quantidade de proteína no organismo e isso não é nada bom para o rim. A carne vermelha, hoje, o que a gente sugere é de 2 a 3 vezes por semana, no máximo 2 porções ao dia de proteína animal, em torno de 150 a 200 gramas cada porção, tá? O resto deve ser de proteína, outras fontes de proteínas animais. Então a gente tem o frango, a gente tem ovo, nós temos peixe, né? E também não podemos esquecer que nós temos grandes fontes de proteínas, as leguminosas, os grãos. Então a soja, o feijão, a lentilha, a ervilha. Então temos 3 grandes vilões que podem prejudicar muito a saúde renal, que é a falta de água, que é o excesso da proteína, que é o excesso de sal. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!